Como é que tá a carteira do maior investidor da Bolsa Brasileira? Não é o Barsi, é o Juca Abdala. Já ouviu falar desse cara? Não é aquele tipo de pessoa que fica aparecendo em todo lugar. Um cara bem discreto, aparentemente. Ele é o maior investidor. Ele tem um total aí que pode ultrapassar 40 bilhões de reais investidos em poucas ações brasileiras. O cara é macho. É sobre essa carteira e o que aconteceu com ela em 2025 que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E como eu te disse, o Juca Abdala é o maior investidor da bolsa. Luan, mas eu ouvi falar que é o Barsi. Então, o que acontece? O Barsi, ele investe através da pessoa física. Igual você, provavelmente. Só que a maioria dos bilionários da bolsa ou investem através de holding, uma empresa para investir em outras empresas, ou através de um fundo, que pode ser exclusivo ou não. Então, o que é o fundo exclusivo? É um fundo de investimento, tem um administrador ali, só que só tem um cotista. É um fundo exclusivo para um cotista. É só uma maneira de você blindar o seu patrimônio e facilitar a sucessão. Porque o Barsi, com toda essa grana que ele tem, na hora de fazer a sucessão, quando ele falecer, cara, vai ser um imposto de herança pesado. Pesado. Então, visa isso. Visa evitar o inventário. Então, na prática, dá para a gente considerar, sim, o Barsi como o maior investidor pessoa física, mas, de fato, quem é o maior de todos é o Juca Abdala. E veja que eu já fiz um vídeo aqui no canal há 8 meses sobre a carteira do Juca Abdala. E você vai ver que interessante que aqui eu falei que a única oportunidade que havia era a Axia Energia, antes Eletrobras, e deu muito certo. Você vai notar que a carteira dele estava em 20 bilhões. E sabe quanto é que está agora? Olha só, a carteira subiu para quase 30. Quase 30. Você fala, Luan, mas 8 meses, tá certo isso? Tá, porque a bolsa disparou, disparou. Além de tudo, o Juca Abdala, ele também faz aportes. Ele não para de aportar, porque dá para você fazer isso. Você acumula um capital enorme e depois você para de aportar e só reinveste, ou até usa o dinheiro acumulado. Mas o Juca Abdala, além de não usar aparentemente, ele aportou mais e ainda surfou essa alta da bolsa. Por isso que disparou. E ele investe através do fundo exclusivo, ó, número de cotistas, só ele, pelo Dinâmica Energia Fundo de Ações. E o gestor é o Banco Clássico, que também é dele. Então, assim, ele tem o banco clássico para funcionar como administrador e gestor, ele é o único cotista e ainda investe através do banco clássico, porque ele tem quase 30 bilhões aqui, só que, deixa eu te mostrar uma coisa, Axia Energia, fato relevante, olha só, informa que o banco clássico do Juca Abdala adquiriu mais de 100 milhões de ações ordinárias, Axia 3, representando 5% do total dessa classe. Então, além desse fundo, tem mais 5% nas mãos, né, do banco clássico. Quanto que representa 5% da Eletrobras? Axia Energia. Fica difícil, né? A gente fica com esse nome na cabeça. Ó, no investidor 10, vai aqui em Axia, clica em empresa e vai aqui, ó. Quanto que tá valendo a empresa hoje? 145 bilhões. Então, 145 vezes 5%, a gente tá falando de 7,2 bilhões. Bom, hein? Então é isso, ó. Então, no banco clássico tem 7,2 bilhões e, para além disso, o banco clássico tem participação relevante, sabe aonde? Na End, 9,9%. Você faz a mesma coisa. Vai aqui na End, empresa, coloca aqui valores detalhados, ela vale 35,5 bi vezes 9,9, 3,5 bilhões em End, mais os 7,25 em Axia, 10,76. Aí soma mais alguns quero, né, para ele, alguns milhões, 11 bi só nisso. Então o que a gente tem? 30 bilhões aqui, mais uns 11, né, via banco clássico. 40 bilhões. Por baixo. Então é muita grana. E como que ele está investindo? Com certeza a performance da carteira nesse ano foi muito boa, porque evoluiu muito o patrimônio. Rentabilidade dos últimos 12 meses. 16,36%. Nossa, Luan, mas a bolsa subiu 30, cara. Então, é que o portfólio do Juca Abdala é equilibrado. Ele mantém um percentual relevante de caixa para aproveitar grandes quedas no mercado. Ele fica ali com uns 20 a 30% aplicado ou em Tesouro Selic, que é o caixa, ou então tá ali em NTNB, ou seja, Tesouro IPCA com juros semestrais. Só que eu te pergunto, você acha pouco 16% numa fortuna de 20, 30, 40 bilhões? Cara, com uma fortuna dessa, se você fizer 10% ao ano, já tá excelente. Então,
O jogo muda também conforme a escala. Conforme a sua fortuna vai ficando muito alta, você não precisa de rentabilidade, você não precisa correr mais risco. Então 16%, tá, nossa, você tá doido. Mas a gente tem que olhar para a performance de longo prazo desse fundo, para ver como que o Juca Abdala performou. E no longuíssimo prazo, ó, desde 2007, se você comparar CDI e Bovespa, nossa, ganhou de lavada. Ganhou de lavada, ó. Fez 1.857%, investindo mais ou menos uns 30% da carteira em renda fixa. Veja como você não precisa estar 100% em renda variável para conseguir vencer CDI e Bovespa. Vamos arredondar para 1.860? Aqui a gente está falando de 18 anos. Foi uma performance de 18% ao ano. Cara, é o que eu falo. Às vezes alguém me pergunta, Luan, como é que eu faço para fazer 20, 30% ao ano? Cara, você tá doido. Performance de longo prazo, para quem investe bem, com uma carteira equilibrada, se passar de 15% ao ano, você tem que estar sorrindo. 18, excelente. Só que, claro que não foi uma coisa fácil. Veja que desde o início foi ganhando, né? No começo foi fácil. Foi ganhando do CDI, do Ibovespa, que são os nossos adversários, não o amiguinho do lado, nunca. Só que o Brasil entrou numa maré baixa, você sabe, né? Governo Dilminha só arregaçou com o país. Olha o que aconteceu aqui, ó. A carteira que estava rendendo ainda acima do CDI e acima do Ibovespa acabou desabando, né? E ficou abaixo do CDI. Só que veja, Ibovespa foi muito pior. Ibovespa estava rendendo ali uns 50%, ficou abaixo, aqui no fundo, vamos pegar o fundo, abaixo de chegou a 5%. E a carteira do Juca foi para uns cento e pouco aqui. Vamos pegar aquele, ficou uns 130% de retorno em 9 anos. Isso deu 10% ao ano apenas. Você fala, putz, cara, muito pouco, né? Então, no meio do caminho, isso pode acontecer. Mas é o momento de você aproveitar e comprar para poder melhorar o seu preço médio e aí você surfar tudo isso aqui que ele surfou. Mas assim, teve altos e baixos? Teve, mas foi um breve momento. No meio do caminho, é mais difícil, porque por mais que o pior ano tenha sido 2008, com uma queda de 28, você tem que olhar para a queda máxima que você tem que experimentar no meio do ano. Então, por exemplo, em março caiu tanto, aí depois se recuperou. Ali é queda acumulada. O drawdown pega a queda máxima. E a queda máxima, ó, aqui foi 46% e aqui mais ou menos isso também. Você imagina aguentar cair praticamente 50% da sua carteira no meio do ano? Imagina, bilhões de reais? Rapaz. E veja que começou aqui, ó, com patrimônio que não era nem bilionário. Em 2007, ele começou com uns 500 milhões. Aí avançou para isso aqui. Olha o poder da composição, cara. Olha o poder. Claro, teve os aportes, obviamente, mas olha o poder da composição. Incrível, né? De aporte, ele aportou uns 4,63 bi, como tá aqui. Então, assim, ele aportou menos de 5 bilhões para ter aí 30 bilhões. Excelente negócio, né? E o mais surpreendente é a concentração dessa carteira. Apesar de ter ali renda fixa, na parte de renda variável, ações, ele tem uma concentração alta. E aqui está a composição da carteira dele em ações. Primeiro, é o que eu falei, ele tem muita renda fixa, tem LTN, que é pré-fixado, NTNB, o caixa dele, que é LFT, que é Tesouro Selic, ele tem 3 bilhões de LFT, valores a receber, quase 600 milhões de CEMIG, JCP dividendo, 154 milhões de Axia, 74 milhões em Petrobras, é dinheiro. Mas vamos aqui para a carteira de ações. Primeiro, ele vendeu uma ação, Eneva. Ele se desfez da posição, mas era uma posição bem pequena. Eu até falei nesse vídeo aqui que era uma posição de 0,05. Na verdade, era 0,5%, né, da carteira total. Aí ela se valorizou quase 100% nesse ano, virou 1% da carteira mais ou menos. Ele vendeu, realizou lucro e pulou fora. Que era uma empresa que era uma posição pequena e também Eneva é meio complicado. Então tá fora. Na prática, o que ele tem hoje? Ó? O que ele tem hoje? Que realmente é relevante. Tá aqui, ó. A carteira tá em 21 bilhões de reais, a carteira de ações. Fora o que ele tem de Axia no Banco Clássico e Endi, que também não tá aqui. Então, na prática, é 21 mais 11 bilhões fora. Então, é mais de 30 bilhões em ações brasileiras. E olha a concentração. Então, é Petrobras, Axia Energia, Endi, CEMIG e Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro. Cinco. Ele tem 5 empresas na carteira. E só não é estatal a Axia, mas foi no passado, e a Endi. A Índia é a única que de fato não teve dedo do Estado. Incrível, né? O posicionamento dele. E a grande concentração do portfólio é em Petrobras. Tem 25% do PL do fundo em Petrobras. Mas claro, se eu pegar esses 17,5 que ele tem, aqui tá a Eletrobras, mas é a Axia, né, que mudou. 17,5 aqui, que é o valor de 5 bilhões. Se a gente pegar o fato dele ter ainda mais de 7 bilhões, ele tem mais de 12 bilhões em Axia. Petrobras é 7,5, então de verdade, o Juca Abdala tem muito mais dinheiro em Axia do que Petrobras. Mas aqui nesse fundo, Petrobras está no topo. Mas ainda assim, a gente está falando de uma alta concentração em apenas 2 empresas.
Petrobras e Axia Energia. CEMIG também não fica atrás, com mais de 4 bilhões, porque tem em ordinária 4,4 bi e mais quase 2 bilhões em preferencial. Você vai falar, por que ele tem preferencial e ordinária na carteira? Olha, dá para ter, você vai ver, até na própria composição do Ibovespa, tem várias classes de ações. Petrobras, por exemplo, tem a 3 e a 4. Eventualmente faz sentido para fins de arbitragem, ou às vezes você quer aumentar a posição na empresa, para você tanto faz as duas classes, e você fala, eu vou comprar a mais barata. E aí no seu aporte, você aporta na classe mais barata. Não tem problema fazer isso. Ainda mais um portfólio tão concentrado que não vai atrapalhar a gestão. E ainda tem essa companhia distribuidora de gás Rio de Janeiro. Mas é um problema isso aqui, porque ó, não tem liquidez. É uma empresa caríssima, 30 vezes lucro, negocia um EV sobre EBITDA de 26. Provavelmente se tivesse liquidez ele ia reduzir posição, não é possível que ele não reduziria. Claro, a empresa tem um ROI altíssimo, né? Espetacular, cresce muito, mas não tem liquidez, olha só. Empresa, você vai notar aqui o seguinte, liquidez, ó, o free float 0,16, não tem nada, pode fechar capital na hora que quiser também, não vai fechar pagando caro assim, né? Então assim, não negocia, esquece isso aqui, tá? Ele tem ali, mas é só ele mesmo. E a empresa vale quase 25 bilhões, ele tem um total de 2,2 bilhões, então ele tem uma parcela relevante dessa empresa, praticamente uns 10%. E olha só que interessante, ele tem 7,5 bi, vamos arredondar para 7,5 bi de Petrobras. E Petrobras está bem descontada, planilha de valor intrínseco lá na comunidade. Aqui na comunidade FMI, eu tenho relatório de ações, relatório de fundos imobiliários, vários relatórios, e a planilha de valor intrínseco, onde eu trago o valor intrínseco da Petrobras e diversas outras empresas. Petrobras é uma ação muito relevante da minha carteira e é bastante descontada. Tem aqui também o Formação Mirai Invest, que te ensina a fazer o cálculo do valor intrínseco das empresas, além de ser um curso completo de finanças e investimento, e ainda os vídeos exclusivos para membros e muito mais. Tudo que a pessoa física precisa está aqui na minha comunidade. Então teste por 7 dias grátis. Eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado e o QR Code está na tela. E como eu estava falando, 7 bi e meio em Petrobras, qual que é a participação do Juca Bidala na empresa na prática? Ué, é só você pegar aqui a Petrobras, clicar em empresa, vai aqui em valores detalhados, ela vale 404 bilhões hoje, 404, então vamos fazer o seguinte, você vai pegar a participação do Juca, 7,5, divide por 404, ele tem uma participação de 1,85%, quase 2% em Petrobras. Imagina você ter tudo isso em Petrobras? Nem imagina que é muito improvável você atingir essa participação, mas é incrível. E ele, como a gente viu aqui, só vendeu Eneva. Não vendeu Petrobras, não vendeu a Axia ele até comprou, ele está confiante nessas empresas. E parece não ter medo da concentração. E por que ele não tem medo da concentração? Porque ele equilibrou o portfólio aqui, tendo uma parcela permanente e relevante de caixa, que provavelmente ele só dá uma esvaziada em momentos de queda no mercado. Axia, apesar da alta, ainda pode acabar subindo. Indicador preço-valor patrimonial em 1,33, estava em 0,76 quando eu fiz aquele vídeo. CEMIG, fiz um vídeo dedicado falando sobre ela, do porquê ela não ter subido nesse ano, tem o ano que vem, mas o PL da empresa também não está muito descontado. Eneva subiu mais de 100%, corre. E a Engie. Engie aí negocia 11 vezes lucro, mas é uma empresa de altíssima qualidade. Não à toa que negocia com PVP de quase 3. E até então, não parece que ele vai mudar como está hoje a carteira dele. Interessante essa carteira aqui. Claro, vou sair copiando o que o bilionário está fazendo. Cuidado com isso. É legal da gente acompanhar o que ele está fazendo, porque tem um histórico muito bom de 18% mesmo com renda fixa. Significa que se ele tivesse sido mais arrojado e colocado mais dinheiro em ações, provavelmente ele teria uma rentabilidade próxima de 20, 21. O que é espetacular, foi mais ou menos o que conseguiu no histórico o Lírio Parisotto. Mas é aquilo. E a tranquilidade psicológica de você ter ali o seu caixa, a tranquilidade ali de você poder comprar depois nas baixas, tudo isso é importante. A gente não é tão lógico quanto a gente pensa, a gente é muito mais psicológico. De todo modo, né? Quem que fica se preocupando com isso? Nosso adversário é Ibovespa e CDI. Ganhou dos dois indicadores, que se dane o resto. Então, muito bacana. E o legal de se notar é que é basicamente energia elétrica, petróleo e gás, energia elétrica, gás, energia elétrica. Setor energético. Só isso que interessa para o Juca Bidala, com energia elétrica, petróleo e gás. E, em relação ao retorno histórico dessas empresas, CEMIG entregou 760%, Axia Energia 1.400%, nossa, lapada, né? Petrobras 1.120%, Engie 207%. É a Indy que está atrapalhando aí um pouco a performance, mas é do banco clássico, não está contando aqui dentro do fundo de investimento. Então, nos últimos 10 anos, ele ganhou muito dinheiro com essas posições. Não à toa que justamente nos últimos 10 anos, vamos pegar aqui 2015 para frente, foi justamente nesse fundo aqui que ele deve ter aproveitado e aí surfou, né, cara? Surfou. E aí ele
começou a se distanciar fortemente de Bovespa CDI, especialmente a partir da pandemia, ó. A bocona de jacaré aqui crescendo. Bacana, né? De novo, te convido a conhecer aqui a comunidade, tem vídeos exclusivos. Até soltei aqui uma recente análise do livro A Arte de Gastar Dinheiro do Morgan Housel. Trouxe aqui um vídeo sobre Vibra. Vou trazer um vídeo sobre como você calcula a taxa de desconto nos modelos de valuation. Como eu disse, tudo que você precisa tá aqui. Dá uma olhadinha lá, testa por 7 dias grátis. Mas aí, eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa carteira? O que você faria diferente? Se é que você tem coragem de dar palpite na carteira do bilionário. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, que foi o último episódio do quadro Carteira Mirai, que eu aporto R$ 500 por semana.